Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Neemias capítulo 1. Versículos do 1 ao 11. Vamos à leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Versículos do 1 ao 20. Vamos à leitura. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitais do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei,
eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e, virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: E levantemo-nos, e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.